Aqui é Célia Ribeiro Alves, eu sou terapeuta, sou diretora de cena, professora do teatro terapêutico no Teatro Barracão em Cena, sobre o grupo de vivências terapêuticas que vai começar. Vai ser um grupo online que eu vou desenvolver esse trabalho de vivências. O que é uma vivência terapêutica? Muitas pessoas não sabem muito o que é isso. Você vai ser conduzido a um relaxamento, não é um relaxamento profundo, mas é um relaxamento em que você vai soltar um pouco o corpo, soltar aquelas tensões que normalmente estão nos ombros, pescoço, e aí pode ser sentado mesmo, não precisa ser deitado, mas aí você vai relaxar um pouco e eu vou te conduzir por um caminho. Então, cada vivência vai ter uma condução, mas basicamente vai ser isso. Nós vamos começar, eu vou fazer um relaxamento para todas as pessoas que estiverem ali comigo. Olá, Gabriela, seja bem-vinda. E aí, esse relaxamento, eu vou fazer esse relaxamento, você vai centrar sua atenção internamente, porque uma das propostas da vivência terapêutica é você focar no seu próprio coração, no seu próprio eu. E isso é bem importante para a vida, né? Eu vou ensinando ao longo do tempo você cada vez voltar para dentro. Porque muitas vezes a gente é muito reativo, a gente o tempo todo está reagindo a alguma coisa. E a gente não se foca, né? Até esses dias aconteceu uma coisa interessante, eu fiz um comentário para uma pessoa e ver muitas pessoas se defendendo. Então a gente tem essa tendência, né? A reagir, a se defender. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa reação, às vezes, ela é muito negativa pra gente. Então quando a gente volta pra dentro, com calma, né? A gente volta pra dentro. Olá, Bia, seja bem-vinda. Quando a gente consegue se conectar com a gente mesmo, a gente consegue se sentir melhor, consegue visualizar o que está em volta da gente com mais tranquilidade. Olá, Gessiel, seja bem-vindo. Então é muito interessante quando você consegue relaxar e se conectar dentro de você, não fora. Porque muitas vezes a gente fica só reagindo ao que está fora o tempo todo. Isso, além de ser muito cansativo, tende a adoecer a gente. Então vamos buscar nesse trabalho de vivência terapêutica a essa conexão interna. E quanto mais a gente faz esse olhar para dentro, mais fácil fica você, em situações, sobretudo situações de estresse, de dificuldade, a olhar para dentro. Então essa é a minha proposta nesse grupo de vivência terapêutica, a ensinar você, através de práticas, a olhar para dentro. A partir desse momento que você vai relaxar e você vai se conectar com você mesmo, que a sua força, sua fonte de poder, seu foco de poder é você mesmo. Eu vou te induzir, né, de uma maneira segura, tranquila, por alguns caminhos para entendimento de perdão, de gratidão e de vários outros temas que, se você quiser saber todos os temas que eu vou trabalhar, tá lá no meu site terapiaarte.arte.br. Lá tem, cada dia eu vou fazer esse grupo de agosto até dezembro, uma vez por semana, né? Cada semana vai ter um tema, então você vai poder ver qual tema que tem mais a ver com você e se conectar com aquele tema, né? Você pode participar de todos, mas pode participar do que você tá mais afim. Até um dos temas bem delicados de se tratar é o luto. E é um dos temas que eu vou trabalhar. Por que eu vou trabalhar o luto? Porque o luto é uma realidade, né? Todos nós, em algum momento, perdemos pessoas que amamos e a gente precisa trabalhar isso. Tem gente que consegue trabalhar esse ciclo do luto com tranquilidade. Para algumas pessoas, às vezes, esse ciclo do luto é muito longo e traz muita dor. E eu não vou falar para você, não é para você ter o luto. Não, o luto é importante, o luto faz parte da vida da gente. E luto não é só relacionado à morte. Luto é quando a gente está num trabalho muitos anos e sai. A gente passa por um luto. Quando a gente está próximo a algumas pessoas e se distancia dessas pessoas, a gente tem um luto. Então o luto está ligado a várias coisas, não só a morte. Claro que também a morte, mas é um dos pontos só a ser tratados. Então é muito interessante a gente entender o luto para que a gente dê tempo para que ele aconteça.
que você consiga acolher o luto de uma maneira amorosa e entender que tem um tempo de cada coisa, né? Então é bem interessante fazer essa vivência do luto, porque às vezes tem coisas que ainda doem na gente e a gente nem sabe, mas a gente carrega aquela dor. Outra coisa que eu gosto de bater na tecla é na ideia de essa dor no peito que às vezes a gente sente, que a gente não sabe o que é. É um aperto, às vezes é uma raiva, é uma sensação de angústia, e a gente não sabe exatamente de onde vem isso. Dentro dos trabalhos de vivência, eu tendo a limpar isso, né? Você sozinho, junto com o trabalho, mas internamente, você nem necessariamente precisa falar aquilo que está te apertando, porque às vezes a gente não sabe o que é. Só sente a dor, só sente a angústia, mas não sabe o que dói. A gente vai reorganizando e vai limpando aquilo que nos incomoda. Então essa é a ideia, uma das ideias que eu vou fazer nesse grupo de vivências. E a importância de estar em grupo. Qual a importância de você fazer alguma coisa em grupo? Uma que você faz uma coisa chamada egrégora. Qualquer coisa que a gente faz em grupo tem uma egrégora maior. Eu sozinha tenho uma energia, né? Minha energia pode ser pequena ou grande, mas é uma energia só. Quando eu junto várias pessoas, a tendência é essa energia crescer cada vez mais, né? Essa energia vai crescendo, crescendo e isso vai ficando muito mais forte. E o bom do grupo é que tem dia que eu tô bem, mas tem dia que eu não tô tão bem assim. E o grupo me apoia, né? Mesmo que a gente não conheça aquelas pessoas, não sejam íntimas, mas existe um apoio de todo mundo ir para o mesmo lugar juntos. Então isso é muito forte. Por isso que eu gosto tanto do trabalho em grupo. Um trabalho em grupo que eu desenvolvo, junto com a minha amiga Leia, é o teatro terapêutico, né? Que tem uma proposta diferente um pouco desse grupo de vivências, porque o teatro terapêutico, ele usa as bases teatrais para chegar num fim, que é muito bacana. E a gente faz peça de teatro no final, que trabalha outras coisas, que é ser tímido, né? A vergonha, o estar no palco, trabalha outros elementos, são muito importantes, mas são outros elementos. Esse grupo de vivências não, é toda uma ideia mais interna, para você internalizar coisas e limpar questões internas. Porque a gente, às vezes, leva muito lixo das vivências que a gente tem, né? Então, às vezes eu estava lá num trabalho X e falaram tal coisa de mim e eu levo aquilo como um peso. Aí, às vezes, na família, né? Existe algum tipo de crítica e eu levo aquilo como um peso. Então, às vezes a gente vai levando alguns lixos que a gente não deve carregar mais, né? Alguns pesos que a gente não precisa mais, que a gente pode já despachar, né? Pôr na lixeira, por fora. Então, é interessante a gente pensar nesse ciclo de limpeza. E esse grupo de vivências terapêuticas tem isso também como base, essa limpeza interna. Então, quanto mais eu olho para dentro, mais eu me conheço. E aí, acontece uma coisa muito legal, é que eu não deixo isso acontecer novamente. Então, eu vejo que eu sempre carrego uma crítica lá de algo, que às vezes a crítica nem né, não tem fundamento aquela crítica, mas eu carrego aquilo como verdade. E aí vai passando o tempo e eu vou ficando com aquele peso em mim, e aí eu começo a afirmar coisas sobre mim mesma que não são reais. Ah, eu sou assim. Você nem é assim, mas alguém falou, você aceitou como verdade e carrega aquele peso com você. Então é uma coisa muito interessante para a gente pensar e a gente ir limpando, né? Cada dia tirando esses pesos, né? E às vezes a gente carrega pesos de uma vida inteira, 30 anos, 40 anos, 50 anos, carregando alguns lixos que nem são nossos. Por quê? Às vezes na hora da raiva, da mágoa, alguém despeja na gente, né, suas insatisfações. Mas não necessariamente aquelas insatisfações do outro têm realmente a ver com a gente. Então, é isso que é interessante. Só que às vezes a gente pega aquilo pra gente, né? Como se fosse verdade. Ah, tal pessoa falou que eu sou isso e eu aceito que eu sou isso e não questiono. E carrego aquilo, pego aquilo pra mim. E aquilo fica, né? E aí, qualquer coisa que acontece, fala, mas eu sou isso. E você nem é isso. Então, é interessante você, aos poucos, olhar e limpar isso. E eu tô propondo essa limpeza. Outra coisa que é interessante é a manutenção da saúde e bem-estar. Por quê?
A doença, para ela se estabelecer, ela começa em campos energéticos, né? Ela não começa como a gente acha que é diretamente no corpo. É como se ela circulasse, a gente visse a abertura que a gente dá para a doença entrar. Então ela começa, né, energeticamente, às vezes com muito estresse, às vezes com muita raiva, às vezes, né, as maneiras são muitas, mas ela começa em campos energéticos e aí a gente vai permitindo que ela entre, porque às vezes a gente está muito ocupado com uma coisa, trabalhando demais, não tendo tempo para se cuidar, para fazer essa limpeza constante. Então, mas o contrário também é possível. Então se ela entrou, ela pode sair. E junto com o trabalho, eu não estou falando para ninguém deixar o médico, o remédio, as coisas, não, cada um sabe o que lhe dói. Mas você pode fazer um trabalho junto com o seu tratamento, se você faz algum, que você vai começar a tirar isso de você. Você vai começar a limpar cada vez mais e ajudar no seu processo. Porque às vezes a gente fica muito confortável ali no remédio. Ah, não, eu estou tomando remédio, então eu não preciso fazer mais nada. Não, muito pelo contrário. Se você tem uma questão, está tratando com médico, remédio, seja lá o que, você precisa sim buscar um trabalho terapêutico para te ajudar nesse processo. Porque senão a gente não fala para o corpo que ele precisa se curar. Senão a gente aceita essa ideia do paciente que fica ali parado esperando tudo se resolver. E não é assim. O que a gente está fazendo para melhorar? Estou fazendo um exercício, estou fazendo uma meditação, estou fazendo uma mentalização. Você já consegue se imaginar totalmente curado? Se ainda não consegue, isso precisa ser trabalhado, porque você precisa criar na sua mente a sua imagem 100% curado. É assim que você vai conseguir dar o passo. Então eu sugiro que, indiferente do que você esteja tratando, precisa desse acompanhamento terapêutico para que você se imagine. A gente vê isso muito em relação a pessoas que fazem bariátrica e tudo mais. Às vezes, a pessoa quer emagrecer, né? Às vezes é uma grande quantidade de peso que ela precisa emagrecer, mas ela não se imagina sem aquilo, ela não quer abrir mão daquele corpo extra, né? Então, a gente tem que ver se a doença, você quer abrir mão da doença. Parece meio estranho falar isso. Claro que é óbvio que eu quero me livrar da doença, nem tanto. Porque às vezes, lá no seu inconsciente, não é uma coisa consciente, tá, gente? Mas lá no inconsciente, essa doença traz algum benefício. Que benefício essa doença está trazendo para você? Tem que pensar nisso. Você quer abrir mão desse benefício? Aí sim você pode abrir mão da doença. Então o assunto ele é bem profundo. E quando a gente começa a trabalhar vivências, que você começa a olhar para dentro, você vai entendendo e encontrando essas questões. E vai conseguindo limpar no seu tempo. Ninguém é obrigado, né? Cada um sabe aquilo que quer viver ou não. Mas às vezes a gente não sabe que escolheu certas coisas. Então o autoconhecimento, esse olhar para dentro, com amorosidade, com paz, com tranquilidade, faz com que a gente consiga, aos poucos, ir se livrando dessas programações. Eu falo programação porque a gente é programado o tempo todo, né? A televisão está aí nos programando, agora é a internet mais do que nunca tentando nos programar a funcionar de uma certa maneira. Será que a gente quer funcionar dessa maneira? Será que não tem um jeito da gente abrir um pouco e sair dessa roda que parece que quer sempre definir o que a gente vai pensar, o que a gente vai comer, como a gente vai sentir as coisas, né? Às vezes até um medo que as mídias, no modo geral, colocam, né? Que a gente tem que estar sentindo medo. Por quê? O que o medo faz? O medo deixa a gente vulnerável. Vulnerável para quê? Então é tudo isso que eu quero propor que vocês comecem a pensar, a refletir, a se interiorizar para pensar essas coisas, né? Mas pensar como? Pensar assim, pode ser que eu até esteja numa situação difícil, mas o que eu vou fazer para dar o passo?
E eu gosto muito de falar assim que cada um é responsável por si mesmo, né? Porque às vezes a gente faz um trabalho assim de grupo e as pessoas elegem como, o que você tá falando é 100% verdade e eu vou seguir você. Não quero que ninguém me siga nesse sentido. Eu quero que a gente pense junto. E eu gosto até quando discordam de mim. Não acho que é isso. Que bom. Então você tá pensando sobre o assunto. O que você acha então que é? Vamos trocar. Porque quando a gente busca um guru, quando a gente fica atrás de uma pessoa para seguir cegamente, a gente vai se estrepar mais cedo ou mais tarde. Então, tem que tomar cuidado com esses gurus, né? Tem pessoas que estudaram um pouco mais, uma área do que outra. Então, eu leio bastante gente, vejo vídeos de muita gente que eu acho que tem trabalhos interessantes. Mas eu não aceito tudo de pronto. Tem coisas que eu questiono, tem coisas que eu não gosto. Então, isso é interessante, a gente olhar com crítica para as coisas, né? E quando a gente se conhece mais, a gente consegue ter esse olhar que pode falar, isso aqui concorda com o que eu sinto, isso aqui já não concorda. E vamos debater. Não precisa brigar com ninguém, xingar ninguém, mas eu posso olhar e falar, não, isso aqui não tem a ver comigo. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Isso é muito importante, né? Por isso que eu deixo aberto o grupo para que você veja aquilo que você tá afim de fazer. Eu falo que a primeira vivência lá, que vai começar no início de agosto, é sobre o perdão. E nem todo mundo tá afim de perdoar. Perdoar é difícil, perdoar dói. Então, você tem que pensar, você quer perdoar? Ainda não quer? Por que será que você não quer ainda perdoar? Mas tal pessoa... Não tô falando da outra pessoa, tô falando de você. Em você, o que não consegue ainda perdoar, né? Porque o primeiro grande perdão que a gente precisa dar é pra gente mesmo, que é o mais difícil. É até fácil perdoar o outro. Agora, perdoar a gente mesmo é bem delicado. Então, tudo bem, nesse momento ainda você não consegue perdoar. E agradecer, você consegue? Tem muita gente que tem muita dificuldade em agradecer. Tem gente que faz qualquer coisa, mas não consegue falar um obrigado, agradecido ou qualquer palavra do gênero. Então, onde está batendo isso? É esse olhar que eu quero trazer. Claro, gente, que é um pouco incômodo lidar com certas coisas. Mas por isso que eu gosto desse trabalho de vivência, porque a vivência trabalha de uma forma mais suave. Então, naquele momento, você recebe com suavidade, mesmo dentro das suas dificuldades, e aquilo vai ecoando ao longo da semana. Você aí passa a ter alguns sonhos, alguns insights, vem uma intuição. Por quê? Porque você abriu um pouquinho para receber essa informação. E aí, isso que eu falo, vocês não vão ficar desacordados e eu vou ficar jogando informação. Não, vocês vão estar relaxados, mas acordados, me ouvindo. E aí, no final, se você falar, olha, isso aqui você falou, mas eu não concordei. Tá tudo bem. Você não concordando com alguma coisa que eu coloque na vivência, o seu próprio cérebro vai bloquear, né? A gente não consegue, não é tudo que entra, não é uma hipnose, né? Não vou fazer hipnose, embora eu trabalhe com essa técnica também, mas não é hipnose que eu vou fazer, é uma vivência. Vivência é como você estivesse ouvindo uma história e entrando nessa história. Só que essas histórias vão tratar de perdão, de gratidão, de amor, né? Vai tratar de muitas coisas. Vai tratar sobre desapego, se desapegar de algumas coisas, usar sua mente para criar. O que você pode criar? Isso é interessante pensar. Você está criando a sua realidade? O que você está fazendo para criar a sua realidade? Às vezes, a gente não tem uma coisa que é alinhamento. Então, eu penso uma coisa, mas eu sinto outra coisa e faço ainda uma terceira coisa. A gente precisa buscar alinhar nosso sentimento, pensamento e ação. Esse alinhamento, ele é um pouco difícil de acontecer. Parece óbvio que ele aconteça, mas não é. Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa, mas o nosso sentimento não está ligado àquela coisa. Na verdade, nosso sentimento nos leva para um outro lado, contrário àquilo. E a nossa ação ainda, às vezes a gente fala algumas coisas, mas a nossa ação é completamente diferente. Então é isso que eu gostaria que vocês começassem a olhar. Vamos buscar alinhar
o que a gente fala, pensa e faz, né? O que a gente sente, pensa e faz. Geralmente a gente fala o que pensa, mas nem sempre, né? Então, como que a gente consegue alinhar essas coisas? Não é fácil, parece simples, mas não é. Mas é uma busca de se conhecer. Por que eu faço isso? Por que eu repito? Tem coisas que às vezes a gente repete na vida. Por que eu repito essa ação? Isso está muito ligado ao autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, a gente não sabe nem o que a gente pensa. A gente não consegue observar nossos pensamentos. Ontem, na live de ontem, se quiserem ver, ficou gravada, vocês podem... Tem uma prática ali que eu coloquei de respiração. Respiração e meditação. Podem ver lá, assistam. Quando a gente consegue fazer essa prática de respiração, são 3 etapas, né? Então você primeiro só respira consciente, isso já é meditar, tá? Depois você puxa aquilo na respiração, puxa a respiração com aquilo que você quer e solta com aquilo que você não quer. E depois você cria, né, o que você deseja. Então, por exemplo, eu desejo morar na praia. Vamos supor. Na minha mente, eu crio a imagem, eu morando na praia. O único cuidado que a gente tem que ter quando a gente cria imagens para o futuro é de não colocar ninguém nessa imagem, a não ser filhos pequenos, porque os filhos estão com a gente, então é diferente, mas não colocar o outro, a não ser que você tenha combinado com o outro que ele quer. Então, porque senão a gente mexe no livre-arbítrio das pessoas. A gente pode fazer pra gente, a gente não pode obrigar o outro a entrar no nosso sonho. Se você quer um sonho com muitas pessoas, no seu sonho envolve muitas pessoas, imagine pessoas, mas não determine quem são essas pessoas, né? Aí tudo bem, não tem problema. Então é interessante a gente pensar nessas etapas, mas lá no vídeo de ontem tem os detalhes direitinho, tá? Mas para que isso? Para a gente se conhecer, para a gente entender como a gente funciona verdadeiramente. Porque às vezes a gente repete um erro, repete. O que a gente não aprendeu daquela situação que a gente está repetindo? É essa proposta que eu faço de a gente se conhecer melhor. Quando a gente se conhece melhor, a gente consegue entender aquele erro. Mesmo que seja difícil ajustar, não tem problema. Mas você conhecer é metade do caminho. Porque muita gente faz certas coisas e que não percebe. Isso eu acho ainda mais grave, porque daí você está tão desconectado de você mesmo que você não percebe aquilo que você está fazendo. E aí vem o outro falar, e aí você tem que se reavaliar para perceber o que você está fazendo, que de repente não é tão bacana assim. Oi Camila, seja bem-vinda. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá, gente? Agora, outro exercício, vivência que eu vou colocar nesse grupo de vivências é a ideia de limpar a mente. Por que limpar a mente? Limpar a mente é porque às vezes a nossa mente é muito rápida e muito poluída, né? 1000 coisas acontecendo, né, ao mesmo tempo dentro da mente. E a gente não consegue acalmar um pouquinho para a gente poder fazer esse exercício de autoconhecimento. Então é importante a gente conseguir limpar. A gente fala assim, não pensa em nada. Não existe não pensar em nada. A gente sempre vai estar pensando em alguma coisa. Mas a gente pode acalmar um pouco, porque às vezes é uma velocidade muito alta, que você não consegue nem perceber o que está passando ali. Então é importante você acalmar um pouquinho para você conseguir perceber cada pensamento. Uma das coisas que eu acabo trabalhando, um dos meus trabalhos é diretora de cena, e eu trabalho com pessoas que querem gravar e tudo mais. E uma coisa que aparece muito nas terapias e nas pessoas que querem gravar é em relação ao medo. Muita gente tem muito medo de muita coisa, né? E como tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem medo de gravar, tem gente que tem medo de enfrentar uma sala de aula, enfim, tem muitos medos. O seu medo, ele é medo do que exatamente? De você não conseguir fazer? O medo do que o outro vai pensar? Porque esse é um medo muito recorrente. Mas o que vão pensar de mim? Né? Então a gente tem que entender do que a gente tem medo. Então você sabe qual é o seu medo?
Medo do que você tem? Tem gente que não tem medo de nada, mas é raro, geralmente a gente tem medo de alguma coisa. Pra gente pôr o foco certo. Se o meu medo é de falar bobagem, então eu tenho que estudar mais aquilo que eu vou falar pra não falar bobagem. Se meu medo é do que os outros vão pensar de mim, gente, esse é um medo que precisa ser trabalhado em muitas pessoas, porque isso aparece muito. O que os outros vão pensar de mim? Bom, primeiro, eu gosto de uma ideia, a Monja Coen fala isso. Gente, cada um tá tão preocupado consigo mesmo que ninguém tá preocupado com você, a não ser você mesmo. Então, não precisa se preocupar tanto o que vão pensar de mim, né? A gente pode cuidar da gente, o que a gente vai pensar da gente mesmo, tá bom? Então essas eram umas ideias que eu queria passar para vocês hoje. Eu vou encerrar já por aqui, mas todo dia eu vou fazer um vídeo, eu não vou fazer de 1 hora, mas vou fazer uns vídeos de alguns minutos, falando das técnicas que eu trabalho na vivência terapêutica, tá? Os vídeos vão ficar gravados, você pode se conectar lá pelo meu Instagram e alguns vão pro YouTube também. Entre no meu site para ter mais informações sobre o grupo de vivência terapêutica, terapiaarte.arte.br. Grande abraço fraterno, um bom dia e até mais.